Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, edição com convidados. Esse segundo episódio dessa segunda temporada, 2025, trouxe aqui duas pessoas especiais para trabalhar de um tema que está muito presente no dia a dia, que seja a saúde da mulher 40+, e menopausa também. Mas vai sair outros assuntos aqui que eu sei que saem. Então, aqui comigo, Larissa Pimentel, que é médica endocrinologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestrado pela UPE em Metabolismo Ósseo e Mulheres na Menopausa, preceptora da residência de endocrinologia UFRN-UOL, no ambulatório de endocrinologia feminina. E junto com ela, Tati, minha querida Tati, Tatiane Cortez, que é nutricionista, especializada em nutrição clínica e endocrinologia e metabologia. Sejam bem-vindas, meninas. Como estão? Uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite, né, Tati? É um prazer estar aqui com a Ângela, que é a nossa referência aí na geriatria. Então, a gente está muito honrada e a gente sabe do sucesso aqui do Café com Geriatra. Então, a gente já queria muito participar, né, Tati? Exatamente. Fico feliz de participar, né? Grata pelo convite e grata por estar aqui, podendo ajudar, né? Colaborar um pouquinho com os conteúdos da nutrição. Muito bem. A gente sabe que quando a gente for parar para pensar num tema, meu Deus, o que é que a gente pode falar? Porque é o mundo, né? O envelhecer, que as pessoas acham que é só com 80 anos, mas não. O processo de envelhecimento, ele traz junto muitas nuances que a gente pode trabalhar aqui, principalmente casado com endocrinologia e nutrição, né? Então, como aparece muito, e graças a Deus está muito em alta a saúde feminina, nós vamos entrar aí no mês de março, que é o mês da mulher, então eu achei super pertinente que a gente falasse aqui de menopausa, de o que é que a gente pode fazer de alimentação, dados que sejam baseados em evidências científicas, nada muito, né, fora do padrão. Então, eu achei muito interessante que a gente viesse conversar sobre isso aqui. Lari, né, como chama? Lari. O que exatamente acontece com o corpo da mulher durante a menopausa? Eita, acho que essa é a pergunta que não quer calar. E Essa todo aqui mundo tá tem só essa o podcast dúvida. todinho, só ela. Quando fala essa questão de envelhecer, né, Anja? Há pouco tempo atrás, a gente ia pensar em envelhecer somos nós, né? Que somos mulheres aí 40+. Tati ainda não é não, então Próximo mês já. tá ali batendo na porta. E aí, esse é um grande desafio hoje, porque antigamente a expectativa de vida da mulher era muito menor. E hoje a mulher de 40, 50, 60, 70 tá na flor da idade. Isso. E aí é uma mulher que precisa ter essa longevidade com qualidade de vida, né? Que eu acho que é o que a gente busca tanto com a nossa multidisciplinaridade, é justamente a gente tentar dar essa saúde com qualidade de vida. Acho que é o mais importante. E na mulher que está entrando aí nesse processo, desde a transição menopausal, né, até chegar na menopausa, que é justamente esse marco aí da idade reprodutiva, dessa pausa da nossa menstruação, que tem muitos significados fisiológicos, mas a gente não pode atrelar isso a significado de finitude nenhum. Hoje eu vejo que para muitas mulheres, na verdade, é um começo. Isso. É um começo de uma nova fase, é um começo de se cuidar mais, é um começo de se amar mais, porque eu acho que a gente consegue unir, né, a nossa maturidade, que a gente veio construindo de tanto tempo. Então, acho que hoje em dia as mulheres de 40, 50, 60 não se trocam por quando tinha 30, com um físico e uma mente, né, compatíveis com esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente se pergunta, tem mudanças? Tem. E aí, por isso, a gente precisa estar vigilante e tratando o que vai aparecendo junto com essas mudanças, né? Então, acho que a mudança que mais impacta na mulher e que desperta ela, eu acho que é a grande mudança da composição corporal. Então, acho que isso é o que acende aquela luzinha que faz. Vou para nutricionista, preciso de ajuda, preciso ir para geriatra. Aumentou tão rápido, né? Aumento dessa gordura abdominal, né? Aumento da distribuição, alteração da distribuição da gordura. Por que acontecem muitos mecanismos fisiológicos, né? A gente começa a ter uma grande redução do nosso gasto energético, a nossa taxa metabólica basal diminui. A gente começa a ter mais predisposição a ter uma resistência insulínica, então mais predisposição aí a gente realmente a ter diabetes, as famosas comorbidades, né? Hipertensão, diabetes. E aí nosso corpo muda muito, porque você faz, não, eu ia pro verão
e comia X, e agora eu como o mesmo X, e eu não consigo mais recuperar o meu peso quando eu chego na primeira semana. E aí você começa a questionar, mas eu voltei pro meu treino, mas eu como a mesma coisa. E você começa a ver que aquela conta ali não bate, né, Tati? Da alimentação, muitas vezes. E o que é que tá acontecendo? E aí, nesse momento, a gente tem que entender que a influência do nosso principal hormônio, que é o estrógeno, e ele começar a entrar no processo de queda, influencia diretamente nisso. Então, acho que esse é o ponto 1 que impacta nessa questão desse momento aí, desde a transição menopáusica. Eu acho que a influência do nosso estilo de vida é muito importante, né, Tati? Exatamente, né? E é isso que é a principal queixa que elas chegam, né? Eu como a mesma coisa e continuo engordando, né? Continuo ganhando peso. E aí, tem jeito, né? Elas se perguntam muito, porque sempre a dieta passa muito pela restrição, né? De que não vai poder, de que tem que cortar, de que tem que diminuir. E essa é uma grande preocupação delas, se realmente vai ter resultado com tratamento nutricional, com tratamento médico, né? Tendo em vista as mudanças que estão acontecendo na vida dela, em termos hormonais. Eu digo para as pacientes que chegam, né? Que eu digo que hoje, os 60 anos de hoje são os antigos 40. Essa frase é minha, tá? É verdade. Os 60 de hoje são os antigos 40. Olhe lá no passado como eram as mulheres de 40 anos, um rosto mais envelhecido. Né? E hoje, as mulheres com 60 anos, elas estão, como disse Larissa, em tudo. No auge. Nós estamos na fase de maturidade, de escolhas e tudo, mas tinha um estigma muito grande de que quando você está perto da menopausa, né? Mulher menopausada acabou-se. Não tem mais ladeira nada, abaixo, é né? só ladeira abaixo. A gente escuta muito isso, é só ladeira abaixo, né? Que aí fica mais flácido, começa a ganhar mais peso, vem insônia e tudo mais. E há uns anos, devido o último estudo sobre terapia de reposição hormonal, que bloqueou muito a questão do tratamento das mulheres na menopausa, acabou que isso ficou deixado de lado mesmo. E a gente, quando fez a graduação e residência e tudo mais, a gente ia vendo como se fosse uma coisa proibida, né? Só que depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, que cada caso é um caso, cada pessoa tem que ser avaliada individualmente, né? Então, a gente está aqui hoje para desmistificar que a menopausa não é o fim, né? Não é ladeira abaixo, é o fim do ciclo reprodutivo. Ponto. Né? E que, como todos nós queremos envelhecer, ninguém quer morrer jovem, a gente precisa entender esse processo que faz parte do envelhecimento normal. E antes as mulheres atrelavam muito esses sintomas a achar que, só tô na menopausa quando eu tiver calores. Porque eu acho que o único sintoma que era mais difundido eram os sintomas vasomotores, né, os chamados fogachos. E aí muitas vezes a mulher fazia, eu não sinto calor. Então, nem parei a menstruação, não sinto calor, não estou perto, nem devo nem pensar em menopausa. E aí a gente tem que entender que existe uma série de outros, né, sinais e sintomas que devem ser sinalizados. E eu acho que agora que a gente começou mais a falar sobre isso, porque antes não se falava, que são sintomas desde alterações de humor. Então começa ali com as alterações de sono, que eu acho que chega muito para você, né? Chega muito. Despertar noturno, dificuldade de iniciar o sono, que aí isso impacta no dia inteiro, né? Se eu tenho privação de sono, e aí como é que vai ser o meu dia? Como é que eu vou trabalhar o dia inteiro? Como é que eu vou dar conta de filho? Até porque hoje a mulher 40, 50 anos, muitas vezes hoje tem filhos extremamente jovens, em Isso. idades escolares, pré-escolares, tem algumas que estão até tentando engravidar. Né? E aí você precisa ter energia. Se eu tenho privação de sono, isso já não funciona. Aí já altera meu humor. Então eu tenho mais irritabilidade, intolerância, impaciência. E aí eu começo a ter conflito, né, na minha família, no meu casamento, com meus filhos, no meu trabalho. E aí você começa a ver como os parâmetros de qualidade de vida da mulher começam a alterar, né? Aí já tô com aquela nuvem negra porque tô ganhando peso. Isso. Irritada. Sem dormir, né? Com alteração do apetite. Começa a haver muitos sintomas também no nosso rendimento, né? A gente não se concentra mais da mesma Fica forma, esquecida, né? É uma Isso. queixa muito comum das Que às vezes pacientes ela jovens até com acha- vai muito esquecimento. você achando, tô com demência, né? É. Que são os chamados brain fogs. Que a gente fica ali com aquela sensação de esqueci mesmo onde eu botei a chave, vou lá na geladeira 3 vezes olhar o que é que eu ia pegar e eu me esqueço. E aí você começa, não, tô demenciando. Aí vai lá pra Vai você, pra né? mim, chega pra mim. É difícil de lidar, né, com essas circunstâncias. E eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes que a vida é feita de fases, né? Você nunca pode dizer, não, eu tô fazendo aqui e assim vai ser pro resto da vida, né? O nosso corpo, ele muda à medida do tempo.
Muda quando a gente engravida, muda quando a gente vira de adolescente para jovem e muda quando a gente passa pela menopausa, né? Isso não significa que a vida acabou, que deve ser ruim, né? Eu preciso conviver com esses sintomas porque é a fase da vida. Não. Buscar ajuda faz parte. Assim como nas outras fases, se passa por um ginecologista, ou quando engravida você vai cuidar porque está preocupado com seu bebê. Nessa fase também precisa de ajuda para aprender a lidar com as novas circunstâncias, né, que vão aparecer aí. E o estilo de vida impacta muito nisso, né? Então, as pessoas que não começaram nem se cuidavam até essa fase, não quer dizer que está perdido, né? A gente pode, sim, procurar orientação de pessoas que são qualificadas para orientar e nos ajudar a passar por esse processo. E o que a gente chamou aqui de transição menopausal, né? É o período antes da menopausa começar, que, por exemplo, você não precisa, você faz, meu Deus, com quantos anos eu vou entrar na menopausa e quer fazer uma conta mágica? Não tem como a gente adivinhar, né? Tem gente que já está com sintomas de transição, mas ainda menstruou todo mês. E tem gente que já não a menstruação já está mais falha e tem a mesma idade, né? Por exemplo, vou contar, eu e uma prima minha, eu ainda menstruo todo mês e ela disse que dela, a diferença de idade nossa são 20 dias. Ela já está falhando. Só que eu já tenho alguns sintomas do período. De insônia, de acordar, né, de perceber uma dificuldade realmente mais no metabolismo do que o normal, do que o padrão, uma falta de paciência, até o próprio esquecimento. Eu que lido diretamente com isso, e a gente vê, né, que é o brain fog, isso aqui dá realmente muito sintoma. Então, quando eu fiz aquela live com Lid, ela falando, vou marcar minha consulta amanhã. Check. E como disse Tati, são fases. Então, se você... não, mas eu me alimentava direitinho, me alimento corretamente, mas de repente precisa de uma reavaliação dessa dieta nesse período de transição, né, perimenopausa e durante a menopausa também. E é super importante a gente entender, Ângela, que nesse momento o diagnóstico é clínico. Por quê? Porque muitas vezes a gente, mesmo que faça a dosagem hormonal naquele momento, os ciclos estão muito oscilantes. Então, às Pode vezes, até vir eu vou lá normal. dosar os hormônios, tanto o estrógeno quanto os hormônios da parte da hipófise, e estão normais porque eu estou num ciclo ovulatório. Às vezes ela até observa, esse mês eu fiquei super bem, aí no mês seguinte, então, esse processo de oscilação é muito ruim para a mulher, não só da qualidade de vida, mas do ponto de vista das comorbidades, principalmente do risco cardiovascular. Porque na hora que eu estou tendo essa transição de queda de estrógeno, eu me encontro num processo mais inflamatório, pró-inflamatório. E aí, nisso, eu corro mais risco da instalação da doença cardiovascular. Isso. A gente chama de doença aterosclerótica, né? A gente diz lá que os vasos, eles começam a se inflamar mais. E aí, essa mulher se coloca mais em risco porque entram as outras coisas. Então, ela está ganhando peso, que já aumenta esse risco cardiovascular. Ela tá com essa deficiência estrogênica e às vezes ela tá esperando apenas parar de menstruar ou uma alteração no exame para que seja instituído um tratamento. Sejam aquelas que se beneficiam com a reposição hormonal ou outros tratamentos alternativos para cada comorbidade, para cada sintoma que vão surgir. Então, por isso que eu digo muito, você estava falando sobre o autoconhecimento, né, no podcast anterior. Assistam, viu, gente? Que o podcast com Grace e com a Aline. Com a Aline ficou muito bom. Esse autoconhecimento, a mulher tem que se olhar e se conhecer, né? Esse sintoma aqui, não, eu não tinha. E a gente também não normalizar sintomas. Eu falo muito isso com os pacientes, de, eu me sinto super cansada, indisposta, desmotivada, triste, com labilidade emocional. E aí a gente atribui muito isso à nossa vida. Porque eu tenho 3 filhos, porque eu trabalho muito, porque eu dou plantão, porque eu acordo 5 da manhã. Todo mundo, claro, se sente um pouco cansada, mas se aquilo ali realmente está impactando na sua vida, vamos descartar causas? Vamos ver se existe algo mais que pode ser tratado e melhore você? Então, às vezes, eu acho que a mulher que já é tão sobrecarregada em multitarefas, ela também vai se deixando de lado, tanto no autoconhecimento quanto no autocuidado, né? E eu acho que um ponto que a gente tem que frisar, e aí isso vai para as mulheres que não estão nessa fase ou que estão, é que a base de tudo é você ter um estilo de vida saudável, é você instituir um planejamento alimentar para a vida, porque eu digo muito, gente, não é um projeto de transição menopáusica, não é um projeto de menopausa, é um projeto de vida. E aí, por isso, você precisa realmente ter o aporte adequado, né, Tati? Acho importante a gente aí falar, né, de proteína. A gente entra numa fase de perder massa muscular, né, que você faz assim, meu Deus, treinei o ano todo, chegou o veraneio, meu resultado acabou em um mês.
Mas a gente entra nessa perda de massa muscular que é fisiológico e eu preciso estar lançando mão de estratégias para reduzir esses danos, né? E aí a gente pode ter algumas estratégias nutricionais, né, Tata? Importante. Isso, exatamente. Especialmente se você não for, o caso de indicar, né, a terapia de reposição hormonal, né? Então, às vezes, acaba que a terapia mascara, né? Mascara não, mas resolve o problema e a pessoa pensa que tá tudo bem, né? Porque parou os sintomas e tal. Mas é como Larissa disse, né? A base precisa ser instituída uma alimentação, um estilo de vida, né? Que a alimentação tá dentro disso, que traga a saúde para o seu corpo, que diminua os riscos das doenças cardiovasculares, que melhore o ganho da sua massa muscular, que trabalhe o seu ganho de peso, né? Para evitar esse excesso, especialmente na região abdominal, que é onde mais se concentra, né, nessa fase da vida. Então, a gente precisa ter instituída essa rotina, né? E eu gosto sempre de dizer aos pacientes, isso não significa que a gente vai viver numa restrição para sempre, né? A Ângela está aqui para dizer. Mas a gente precisa aprender a lidar com a minha refeição, com os meus alimentos de forma estratégica. Então, se eu gosto daquela cervejinha no final de semana, se eu gosto daquele sanduíche, aquele iFood, né? Junto com a minha família, no domingo à noite, eu preciso aprender também a lidar com isso. Então, a vida não precisa ser restritiva, não precisa ser uma dieta onde eu não vou ter mais prazer em me alimentar. Não. São estratégias que a gente vai cuidando, né, para atingir o resultado que você precisa, pensando na sua saúde. Se não faz terapia de reposição hormonal, a gente usa estratégias alimentares para aliviar os sintomas, para trazer mais conforto. Se você já faz, trabalhar peso, ganho de massa muscular, junto com a alimentação, pensando estrategicamente e pensando também no seu bem-estar, naquilo que faz bem para você, dentro da sua rotina, dentro do seu contexto familiar, né? E pensando assim, nos riscos que vêm junto com a menopausa, né? Por isso que as pessoas de ladeira abaixo, além de aumentar o risco cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose também, né? Que a menopausa por si é um fator de risco para a osteoporose. Então, se a gente parar para pensar aqui em terapia de reposição hormonal, Larissa, para quem seria indicado? Porque hoje a internet está cheia, né? Isso. Terapia de reposição hormonal, é chip da beleza, é não sei o quê, não sei o quê. Mas a terapia de reposição hormonal, ela tem uma indicação, ela tem uma janela, né, terapêutica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e as pessoas que têm indicação. E é super importante a gente falar sobre isso por esse mito que gerou-se, né, em terapia de reposição hormonal, que eu digo que existe dois extremos. Existe o extremo da mulher aí 55 anos, 60 anos, que veio ali dos inícios do ano 2000, que foi muito instituído que terapia de reposição hormonal trazia câncer, principalmente câncer de mama, infarto, né? Aumentava risco cardiovascular, até porque foi um estudo que foi feito com a população que já tinha esse risco, eram mulheres mais de 60 anos, que já tinham risco cardiovascular alto, né? E as vias de administração era principalmente a via oral, que era, por isso, houve esse aumento de risco nesse estudo dessa época. E aí, as mulheres já mais jovens, já é o contrário. Elas vivem naquela apologia, todo mundo tem que repor hormônio, não importa se está em idade fértil, se está na reposição hormonal. E, principalmente, uma ideia errada sobre a reposição hormonal feminina é que hoje é muito implantado que a reposição hormonal feminina é feita de testosterona. E é outro ponto que a gente tem que entender que o nosso hormônio que vai reduzir, que deve ser reposto primordialmente na menopausa, é o estrógeno. Que esse é o hormônio que a gente vai ter deficiência. Existem indicações específicas de testosterona, depois a gente pode falar um pouco, mas esse não é o hormônio principal. Que as mulheres vão muito com essa coisa, que quer usar testosterona porque quer aumentar a massa magra. E aí não entende. Em relação a esse risco da osteoporose, o estrógeno é fundamental para que a gente não tenha perda óssea. Isso. E aí, na hora que eu começo a perder, eu o quê? Vou perder minha quantidade e minha qualidade do osso. E aí, quando eu vou ficar realmente na senilidade, eu aumento muito o meu risco de queda, né? E esse risco de queda aumenta muito a nossa mortalidade. O idoso lá ficou acamado, aumenta o risco de mortalidade. Mas eu sei que quando a gente olha pra gente, a gente não tá pensando nisso, né? Então, assim, as principais indicações formais de reposição hormonal é para síndrome vasomotora, para os fogachos, né? Para a osteoporose e para os sintomas geniturinários. Que aí os sintomas geniturinários, eles abrem um leque muito grande. Tanto sintomas de incontinência, quanto sintomas em relação a ressecamento vaginal, que é algo muito comum que às vezes as mulheres não percebem, porque a gente tem também na menopausa, desde a transição, uma queda da libido,
Mas muitas vezes está muito associado também à atrofia vaginal. A mulher fica até com medo de ter relação, porque sente dor. Como é que eu posso ir para algo prazeroso e eu sinto dor e eu vou me sentir bem, né? Então, essa também é uma indicação de reposição hormonal. Levando em consideração que a reposição hormonal tem todos esses outros benefícios, do ponto de vista de risco cardiovascular, de prevenção de alguns tipos de câncer, né? Inclusive o próprio câncer de mama pode prevenir, né? E se a gente fizer exatamente nessa janela, que a gente chama de janela de oportunidade, que é o tempo, né? Pelo menos aí nos primeiros 10 anos que a mulher entrou na menopausa. Então, esse é um ponto importante. E aí, quanto tempo você vai fazer, isso é muito individualizado, entendeu? Porque hoje, a depender da mulher, que a gente vai seguir acompanhando, então a mulher que está fazendo reposição hormonal, ela precisa estar estratificando o risco cardiovascular sempre, precisa estar fazendo rastreio ginecológico sempre, porque precisa estar sendo ajustado a dose e a indicação dessa via de reposição hormonal. Então, a gente precisa estar muito atenta e perto dessa mulher o tempo. Não é só, comecei a repor hormônio, pronto. Volto daqui a 10 anos. Volto daqui a 10 anos, porque as janelas são 10 anos. E a gente tem vias hoje muito mais seguras. A via oral, antigamente, a gente tinha mais risco pela metabolização hepática, da alteração da parte do colesterol, que altera também com a menopausa, né? E aí hoje é uma via mais segura, menos trombogênica, que é a via transdérmica. Que aí entra um outro ponto que as pacientes perguntam muito, as mulheres, é a questão do hormônio bioidêntico, né? Eu uso bioidêntico, eu só quero fazer reposição hormonal com bioidêntico, e a gente traz muito para ela que hoje o hormônio que é reposto, ele é bioidêntico, porque ele é semelhante ao nosso hormônio fisiologicamente produzido. E aí, hoje se confunde, às vezes, o conceito de bioidêntico com hormônio manipulado. O hormônio manipulado o hormônio vendido na farmácia, ele também é um hormônio bioidêntico, porque tem essa estrutura semelhante. Então, hoje a via mais segura é a via transdérmica, seja ela por meio de adesivo ou por meio do gel, né? Que a gente vai fazer aí nas pacientes, inclusive a paciente de baixo risco cardiovascular é super seguro, na paciente de risco intermediário a gente também consegue fazer. Quem vai ser contraindicado é a paciente de alto risco cardiovascular, ou que já teve evento, que é contraindicado, já infartou, já teve AVC, ou que a gente estratifique com alto risco cardiovascular, que muitas vezes ela está acompanhando em conjunto com o geriatra, com o cardiologista. A gente sempre está trabalhando em conjunto. Vai avaliar a mama, vai para mastologista, vai fazer o rastreio ginecológico. Todo mundo está acompanhando essa... quanto mais essa mulher for vista, melhor para ela. Porque todo mundo está trazendo o seu olhar amplo, todo mundo está cuidando dela, né? E isso gera muita segurança. E aí a gente tem esses outros benefícios também do ponto de vista do sono, do humor, né? Das alterações cognitivas, alterações articulares, que são pouco faladas, né? O paciente tem muita dor articular, a gente diminui a lubrificação de articulação, então é algo que é uma queixa que as pacientes trazem que são mais atípicas. Então a gente tem que estudar tudo, né? Aquela história clínica bem detalhada e conhecer a mulher de dentro para fora, de fora para dentro. Não é uma receita padrão para todo mundo, né? Não é. E o que eu acho que é mais importante, né, nesse contexto de reposição hormonal, é a sinceridade, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha de dizer uma coisa, né? E o profissional fala e você fica, mas acho que não tem nada a ver não, né? Aí acaba não falando, não compartilhando as suas angústias de forma completa. Então, acho que quando você buscar um profissional para tratar, né, para passar por essa fase, tenta pensar, né, realmente no que você está sentindo, compartilha, porque às vezes para você pode ser uma besteira, mas quando na verdade faz parte de um sintoma, né, característico daquela fase, que pode ser amenizado, que pode ser trabalhado dentro do contexto da saúde. E engraçado que normalizar o que não é normal, né? Essa queixa de perda de libido, não é toda paciente que vai me contar. Não é isso que eu... Que tem a disfunção sexual, não é todo paciente que vai contar. Então, quando elas contam, às vezes vem muito choro junto. E eu agradeço a confiança, porque me contou para poder a gente tentar ajudar. Às vezes é assim, eu gosto do sexo, mas eu não tenho mais o pique de acompanhar meu marido. E eu sou uma pessoa jovem, 58 anos, 59 anos. Ou então, tá tão ressecado, usa até o lubrificante, mas a libido realmente caiu. Vem várias questões, porque libido também, minha gente, não é só por menopausa e não é só hormônio não, tá? Libido vem muito a cabeça da pessoa também. Então, nesse processo do envelhecer,
Eu digo que é o lado psicoterapêutico, sem ser psicóloga, a gente escuta muito, né? Então a gente diz, olha, existem opções para que a gente possa te ajudar a passar nesse processo, né? Eu pergunto, com quantos anos foi menarca, com quantos anos foi menopausa, faz parte do histórico. E saber como é que está essa vida na pós-menopausa de quem já não tem mais menstruação. Então, a gente precisa ter esse olhar interdisciplinar, né? Eu, nutro, endócrino, cardio, nefro, o que for, porque ninguém trabalha sozinho. Ela já chega para você usando, às vezes, um combo de medicamentos que já tira totalmente a libido. Aí, às vezes, você vai só fazer um ajuste na medicação e Exatamente. ela nunca correlacionou. Ah, usei esse antidepressivo X e ele mexeu com minha libido. Porque, na verdade, naquele momento, a depressão precisava ser tratada, né, Ângela? Isso, E antidepressivo realmente, na grande maioria, tem esse efeito colateral. E às vezes chega muito, infelizmente, eu digo porque já viu e eu vi a prescrição e tudo, de medicações errôneas, né? Associações de hormônios de hidrocortisona junto com o hormônio da tireoide junto, que eu digo que o hormônio da tireoide, ele exige ser sozinho, né? Ele não pode ser junto com ninguém. Então, a gente às vezes precisa ver toda essa prescrição, o que é que está fazendo de medicação errada, ou o que é que não está fazendo, onde é que teve a orientação, para a gente fazer um acompanhamento realmente, por isso que eu digo, baseado no que tem estudo. Né? E a gente trazer para a mulher que a vida sexual faz parte da nossa saúde. E não importa a idade da mulher. A Isso. mulher vai ter vida sexual ativa com 60, com 70, e muitas vezes até uma vida sexual mais prazerosa do que quando ela tinha com 30, que estava com o filho pequeno, que tinha uma rotina mais extenuante de trabalho. Porque eu digo que na nossa função multitarefas, a gente não consegue ter vida sexual na nossa lista de pendências, né? Isso. É raro uma mulher que eu pergunto e faz, e quantas vezes você pensa em sexo? Se você pensa em sexo, se você fala sobre sexo, e como é que era no seu namoro, né? Porque a mulher lá no namoro comprava lingerie, se programava, se arrumava todo para o encontro. Então, isso faz parte, porque a nossa mente, o nosso desejo sexual espontâneo, ele precisa disso, né? A mulher é o carro, o homem é o avião. A mulher é o avião, o homem é o carro, né? O homem ligou, ele vai lá. A mulher não. Ela precisa das condições climáticas, do plano de voo, né? Ela precisa que tudo esteja organizado para que ela tenha esse desejo sexual espontâneo, né? E aí, a gente tem que diferenciar um pouco quando a gente fala de libido disso, porque existe o desejo sexual induzido, que é você lá na hora da relação, tá tendo lubrificação, tá tendo orgasmo. Tem mulheres que nem sequer se conhecem, casamentos de 30, 40 anos, que muitas vezes até se acabam, porque não existe diálogo sobre vida sexual. Os dois estão achando ruim e ninguém Isso, conversa. ninguém conversa. Ninguém conversa, né? A gente não se abre, a gente não se conhece, até porque toda essa geração hoje que tem 40 a mais, muitas vezes a criação, quando se falou sobre sexo, sexo era tabu. Tabu. Eu até passei, mas eu desde que eu tenho relação com meu marido, eu tô lá pensando na minha mãe, dizendo, me recriminando. Então, como é que você vai se libertar para que você tenha aquele momento prazeroso? Então, às vezes, não é atribuir a um hormônio, é a vida, né? É o quanto você dedica sua energia para aquilo. É ter um dia de casal semanal, você com a rotina de filhos, que muitas vezes você não tem tempo de momento a dois. Então, às vezes, você soma essas medidas, algo que ajude, né? E aí, a Tati pode falar também se tem alguma suplementação, né, Tati? Que ajuda, porque é uma dúvida que ela sempre traz, né? Doutora, diga uma suplementação que melhore minha libido. E aí, Tati, existe alguma alimentação, suplementação que possa aliviar esses sintomas da menopausa? Existem alguns produtos que são trabalhados, mas no que diz respeito à libido, especialmente, né? Eu acho que trabalhar mais as questões emocionais são o ponto-chave, né? Existe alguns adaptógenos fitoterápicos, né? Que a gente usa para trabalhar a ansiedade, a angústia, né? Elevação do estresse, né? Mulheres que são mais estressadas, mas no sentido mais de ordem emocional, né? De prático mesmo, a gente tem suplementos que podem ajudar no fogacho, né? Que são as isoflavonas, as lignanas, elas podem amenizar esses sintomas. E sono, né? Que a gente também trabalha muito com suplementação para modular a produção dos hormônios da melatonina, ou trabalhar também questões de ansiedade. Então, é muito essa questão macro da coisa, né? Em termos de lubrificação, especificamente, algo que leve à lubrificação, eu não conheço especificamente. Mas quando a gente pensa no macro,
né? Quando ela se sente mais bonita, quando ela se sente mais magra, quando ela está ali tendo mais prazer relacionado ao alimento, quando ela trabalha mais essa questão da ansiedade, quando ela dorme melhor, algumas coisas vão amenizando. Uma delas seria esse o sintoma. Então, a gente tem que pensar muito no macro, né? Trabalhando e vendo o que está sendo resolvido. Eu gosto sempre de dizer ao paciente assim, a gente vai começar com a dieta, esse suplemento aqui é para resolver problema X. Depois a gente avalia o que ficou, né? Ficou ainda ressecamento, ficou ainda o sono, pronto. Então agora a gente vai trabalhar essa questão agora com esse suplemento. Então não adianta a gente... Eu recebo muitas vezes essas mulheres mais fitness, né? Chega com 30 suplementos. Se você tá usando isso aqui pra quê? Não, porque disse que isso aqui é bom pra isso aqui é bom pra aquilo, isso aqui é... Eu disse, calma. Primeiro a gente vai organizar a sua alimentação. Perfeito. Depois que a gente organizar a alimentação, a gente vai ver o que precisa mais. Então a suplementação, ela precisa ser vista como algo complementar. Isso. Então não é a base. Não é eu tomo um remédio como na medicina, né? Você toma um remédio e isso resolve. Não, minha amiga tá tomando tal suplemento. Por que que eu não tô Isso. tomando? Por que que eu não preciso, né? Isso. Então a gente precisa instituir essa base alimentar que ajude ela a ter resultados, né? Em composição corporal, em ganho de massa muscular, em oferta de nutrientes adequados. E aí, à medida que algo ainda não tenha sido resolvido, aí a gente trabalha a suplementação de forma mais específica. E é bem Perfeito. importante a gente trazer esse conceito que o suplemento é para suplementar, né? Então, é para complementar aquilo que está em falta. Isso. Então, muitas vezes as pessoas ainda nem aderiram ao planejamento, então não aprenderam nem realmente a literalmente comer e já querem suplementar. E às vezes você termina que consegue ver que na rotina alimentar, no planejamento, já dá para colocar aquilo, né? Porque o que acontece, né? Você abre a mídia social e tá lá. 8 suplementos que toda mulher na menopausa tem que tomar. Aí a pessoa, 8? Meu Deus, eu não tomo nenhum. Aí tá lá, magnésio, ômega 3, coenzima Q10, tribulus terrestre, maca peruana. Isso. 200 mil coisas. A pessoa faz, meu Deus, por isso que eu tô assim. Porque são 8 que tem que tomar, eu não tomo nenhum, né? É E aí verdade. não existe isso. Não existem 8 suplementos que sejam para todo mundo. Ah, pode ser que alguém vai se beneficiar de um. Ok. Isso, exatamente. De 2, você não consegue colocar na sua dieta, tá? Os níveis estão mais baixos que o normal, tem que suplementar. Mas aí a dose para você, o suplemento para você. E aí por isso que tem que ter esse olhar muito individualizado, né? A pessoa já faz, eu já comprei 3 porque a gente pediu na internet, aí foi um para mim, para minha amiga, para não sei o quê. Eu faço, calma. E aí gasta assim muito, mesmo, né? Gasta. E aí gasta muito financeiramente e às vezes, inclusive, não está se exercitando, não está fazendo higiene do sono, faz esse abuso de álcool, né? Uhum. Não faz o planejamento alimentar, mas os 8 suplementos Tão lá. toma. Estão lá, né? Quer Aí que faz, resolva, né? mas agora eu tô com dor no estômago. Mas eu não consigo comer porque eu me sinto distensão. E aí você termina, às vezes, do excesso, causando outros sintomas que impactam mais ainda na sua qualidade de vida. Então, quando a gente quer muito essa abordagem, né, mais global, desse olhar total e desse olhar interdisciplinar, né, e multidisciplinar, a gente consegue ver a pessoa como um todo e viabilizar algo que seja possível, porque é o que eu digo, não adianta tomar um suplemento um mês e vai resolver sua vida, né? E às vezes essas dores que estão por trás, como principalmente essa questão da libido, né, essa dor da relação do casamento, essa dor do seu conceito que foi tido lá de vida sexual desde a sua adolescência, ou como iniciou sua vida sexual, por exemplo. Às vezes você tem essa dor e você quer resolver com o suplemento, Pois é. com o hormônio. Eu sempre falo, gente, o hormônio vai ter um tempo para melhora dos sintomas, vai ter um ajuste de dose. A minha pele absorve de um jeito, a de Tati absorve de outro. Então, tudo é muito individual. E aí, eu acho que é esse acolhimento que eu acho que cada profissional tem, e da escuta, e dela realmente ser verdadeira, e trazer esses sintomas, e ter a confiança, né, no profissional. Isso. Isso é mais importante, né? Porque realmente os pacientes, as mulheres trazem o que há de mais íntimo dentro delas, Com né? certeza. Por isso que eu disse, nem todas vão se abrir, né? Isso. Mas precisa, né? Precisa se abrir. E uma coisa que Larissa falou agora que me chamou a atenção para a gente destacar é a importância do tratamento, né? Então, ela falou da importância do acompanhamento, dos exames, né? De fazer isso. Mas na nutrição também precisa ser assim. Então, por exemplo, um dos suplementos que a gente pode usar nessa fase é as isoflavonas, né? Mas elas dependem de uma microbiota saudável, né? Elas dependem de ter um intestino que realmente transforme essa isoflavona numa forma ativa. Então, talvez ela esteja suplementando e, não Nem está absorve. fazendo nenhum efeito. Eu estou tomando e não está resolvendo. Isso aqui não presta. Na verdade,
precisa ser trabalhado outros pontos, né? Precisa trazer saúde intestinal e tal. Então, precisa de um acompanhamento também com a Nutri, né? Com a nutricionista, para a gente ir resolvendo os problemas que estão surgindo. O que não foi resolvido, por que não foi resolvido, então vamos trabalhar o intestino. Será que esse intestino é afetado pelo seu emocional, né? Existe muito essa conexão do cérebro com o intestino. Tem um professor nosso que diz, nada que acontece no intestino fica no intestino. Ele vai ou para o cérebro, ou para os ossos, ou para a parte gástrica. Então, a gente precisa sim estar atento a todos os sintomas e fazer um acompanhamento, uma avaliação, reavaliação, ajuste de cardápio. Não existe um só caminho para chegar lá. Existem vários. Na alimentação, a gente pode usar várias estratégias. E a que vai ser usada vai ser aquela que é melhor para você, né? Então, não crie esse mito, né? De que, eu fiz uma dieta com a nutricionista, não consegui fazer, é porque isso não dá certo para mim. Não. Tomei o suplemento, não resolveu nada, aquela nutricionista não serve. Não é assim, né? Precisa de uma avaliação, de acompanhamento para poder ter um resultado mais efetivo daquela prescrição, daquela orientação dietética. Eu acho que uma coisa que a gente também não pode deixar de falar aqui é que não só suplementação, como hipervitaminose. Sim. Né? As pessoas acham que fulaninha está tomando tantas mil doses de vitamina D, cicraninha tomando B12. Está na moda, porque realmente está sendo pedido, mas eu explico ao paciente que a reposição de vitamina é conforme a deficiência. Isso. Se sua alimentação consegue repor aquilo ali, você não precisa de mais um comprimido para isso. E quando realmente tem indicação de reposição, a gente faz. Chegou na dose de manutenção, ok. Né? Eu conversei muito com o Felipe aqui na história da creatina. Creatina. Aí ele disse, não, porque todo mundo quer. Para mim, todo mundo chega pensando que pode tomar. Meu pai, minha mãe, não sei o que, pode tomar pela sarcopenia. Depende. Primeiro, faz atividade física. Porque não adianta suplementar se não vai fazer uma atividade resistida, né? Segundo, eu tenho que ver a função renal. Porque é uma sobrecarga, né, proteica. Então, a gente bate sempre nessa tecla de que o tratamento é individualizado. Então, você precisa, às vezes, de uma equipe interdisciplinar mesmo. Né? Nem digo inter, porque elas vão conversar. Né? Vai para você, eu indico um paciente, às vezes eu saio da minha sala, vou na sua, às vezes eu mando esse paciente aqui que eu quero ver isso, com Larissa, do mesmo jeito. Porque não tem uma receita de bolo padrão. E quantas pessoas não chegam para você e nem acho que a pessoa não sabe nem comer, né? Porque tem a história da leitura dos rótulos. Eu nunca mais esqueci, não. Como é que se lê realmente um rótulo? Porque hoje você vê lá, adicionado de açúcar, adicionado de sódio, não sei o quê. Mas a pessoa não consegue identificar o que é o que é, né? E para que serve. Para que serve. Hoje mesmo, Ângela, tem um exemplo desse aí, né? Eu atendi uma paciente antes de vir para cá e olhando os exames dela, a vitamina D dela estava 68. Nossa. Aí eu disse, o que é? Esse aqui é... doutora, que eu vi que o colágeno que eu estou usando, que ela mesma se medicou, né? Também tem vitamina D. Eu disse, sim, tá certo. Aí fui fazer a avaliação física dela. Morena da cor de chocolate. Eu disse, esse bronze? Aí ela disse, porque eu tava na praia, não sei o que, não sei o que. Então, ela tava já suplementando com o sol, né? Porque foi veraneio e ela se bronzeou e ainda associando ao uso da suplementação. Então, a gente precisa estar atento a todos esses pontos, né? Para ensinar, para trazer esse conhecimento ao paciente de que não é só o suplemento que resolve, né? Existem boas práticas, como um banho de sol diário, que já pode resolver a sua suplementação de vitamina D, ou a sua adequação de vitamina D, né? E outra coisa que também é muito comum, que você falou, é o uso de whey, né? Você falou da creatina especificamente, mas o whey, ele é proteína, doutora. Então, eu posso usar do jeito que for. Mas se eu exceder o consumo diário, eu posso estar levando a prejuízo dos meus rins. Se eu tomar sem fazer atividade física, você está jogando dinheiro no lixo. Porque ele vai sair todinho no seu xixi. Então, você não pode suplementar sem pensar no seu conjunto alimentar, sem pensar nas suas rotinas, nos seus hábitos. Porque a suplementação pode ser excessiva em alguns casos e até danosa à sua saúde. Vitamina D. Vitamina D em excesso, ela dá hipercalcemia, né? Depósito de cálcio no rim pode levar a insuficiência renal. Isso. A verdade é assim, tudo em excesso vai poder danificar algum órgão. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio.
Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, é verdade. E esse grande boom das pessoas, porque até o whey, né? A pessoa tá lá usando o whey X, que fulaninho usou também, além de não saber quantificar, às vezes tá levando a muitos, então uma pessoa começa um whey, aí começa a ter acne. É. Aí a acne veio lá desse whey. Poderia estar usando outro tipo de whey, se tivesse sido prescrito, individualizado, que não daria esse efeito colateral, né? Isso. Você falando isso, eu atendi uma paciente da creatina, que aí a paciente estava usando creatina há 1 ano. Só que ela disse que há 1 ano se programava para entrar na atividade física e não entrou. Aí a E aí creatina estava tava usando a creatina, né? E aí veio porque se assustou com a dosagem de creatinina, né? Que é justamente para avaliar a função renal, que a creatina pode tocar esse exame, mas não significa que tem lesão renal. Isso. Mas ela estava usando sem fundamento. Então, assim, eu digo muito. Voltando lá para a mulher no climatério, a mulher da síndrome climatérica na menopausa, essa adequação, gente, dos pilares de estilo de vida é a base, né? Então, assim, treino, qual é o melhor treino? O ideal é que ele associe o exercício resistido, né, com o exercício aeróbico. Eu preciso ter exercício de força, eu preciso ganhar massa muscular, ou pelo menos não Manter. perder, né? Isso. Manter. E aí o meu exercício só vai funcionar se eu tiver o aporte nutricional adequado, de macro e de micronutrientes. Mas para eu produzir esse músculo, eu também preciso dormir. Eu preciso ter descanso. Eu estiro minha fibra, inflamo, mas ela só vai hipertrofiar se eu descansar. Isso. Então eu tenho que dormir. Eu tenho que controlar fatores de estresse, porque eu não posso ser alguém inflamada, alguém com nível de estresse altíssimo. Eu também não vou conseguir regular, ter a minha homeostase, meu equilíbrio hormonal para que eu possa produzir esse músculo. Então, às vezes, aí eu vou lá e bebo praticamente todos os dias. Todo final de semana tem uma carga excessiva de álcool. E aí eu também não consigo obter os meus resultados por isso. Então, a gente vai pontuando cada elemento do seu estilo de vida e adequando. E aí, quando você soma isso, a reposição hormonal, há um ajuste medicamentoso, há uma suplementação adequada, gente, não tem como não ter resultado. Não tem como não ter saúde. Agora, aquele fato, né? Escolha seu profissional de confiança, Isso. escolha profissionais que conversem entre si, né? Muito cuidado com o excesso de propagandas, o excesso de vendas, né? Em clínicas, seja lá de suplementação, seja de hormônios. A gente sempre ressalta isso, porque é algo que a gente vê muito, que as pessoas são vítimas disso, né? E essa medicina mercantilizada, só voltada à venda, e sem estar preocupada com a saúde das pessoas, porque está preocupado com o resultado imediato e coloca em risco com a saúde, é algo que a gente sempre bate, porque a gente estuda muito, luta muito e a gente absorve essas complicações diariamente e a gente até se revolta. Porque perde uma parte da consulta só Isso. desfazendo. Isso. E já vem com conceitos totalmente errados que às vezes ela não acredita que aquele menos é mais, que tirar a polifarmácia e diminuir os medicamentos vai ser mais produtivo, que suspender o suplemento, porque às vezes você está tomando 5 suplementos, todos têm vitamina D, você podia estar tomando só um. Exatamente. Né? Acontece muito, não é pouco não. Vê o que toma mais é o aporte semanal. Aí quando você soma todo, é por isso que tá. E a gente, não, olha, vamos suspender por um tempo, para ver se baixa um pouco esse valor, e a gente deixa uma dose de manutenção, né? Porque a vitamina D é importante, tem a sua importância, mas Na dose certa. na dose certa, exatamente. Uma coisa que a gente, você estava falando em microbiota intestinal, mas que é muito importante a gente falar também, ó, Ah, da questão da hidratação, né? exatamente. É um ponto que, na verdade, a maioria das pessoas esquecem, né? Ou parece que não é tão importante, não é verdade? Então, elas vêm e a gente bate em cima disso, porque a hidratação, ela faz parte, ou desculpe, a água, ela faz parte do nosso metabolismo. As reações metabólicas acontecem no contexto aquoso, a manutenção do fornecimento de energia precisa de água, né? O metabolismo energético precisa de água. Então, a gente tem que ter a água como base na nossa alimentação diária, né? E o idoso, não a menopausa, mas à medida que a idade avança, a gente começa a perder a sensibilidade para isso. Então, a gente precisa estar atento. Não tem a sede. quanto de água a gente está consumindo no dia, quantos copos. Então, ter sempre uma referência. Eu gosto sempre de dizer ao paciente, separe a sua garrafa na geladeira, tenha um copo só para você, que você saiba a dosagem, quantos copos eu vou tomar por dia. Se você ainda trabalha, tenha no seu escritório uma referência também, uma garrafa de 700 ml, de 500 ml, para justamente você criar uma rotina. 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, depende do tamanho do seu
copo da sua garrafa, mas é importante. E especialmente nesse contexto da menopausa, na saúde intestinal, né? Então, as nossas fezes, elas precisam solubilizar algumas coisas, né? Então, precisa da hidratação também. Além das fibras, né? Dos probióticos, né? Que é para ajudar essa microbiota a estar funcionando de forma saudável, dos prebióticos. Então, trazer um contexto de alimentação não é suficiente. Precisa, sim, reforçar a hidratação para trabalhar esse intestino e trazer benefícios também dentro do contexto da menopausa. Eu digo que é o básico. É o básico. Eu até fiz um post no verão, né? Que o básico ninguém se lembra. Aí a pessoa faz, mas quanto? Quer fazer uma conta matemática? Existe, você pode fazer uma conta matemática do que ingere. Mas eu digo, depende da cor do seu xixi. Né? Quanto mais amarelo, mais escuro, menos água você ingeriu durante o dia. É uma queixa que chega muito agora pós-verão, né? O quê? Retenção líquida, né? Doutora, estou muito inchada, minhas pernas estão inchadas, vê lá a marquinha, bota a roupa na academia, a perna está inchada. E às vezes a ingesta de água está baixíssima. Isso. Agora, no verão mesmo, no calor, aí tá comendo mais alimentos ricos em sódio, embutidos, uma dieta mais inflamatória, o álcool. E aí você bebe pouca água e já fica mais retida. E aí eu até abro um parênteses para um ponto que é uma doença também, que ela se exacerba na menopausa, que é o lipedema. Então, assim, que é outro tema para outro podcast, viu? Já a gente falar de lipedema. Porque, assim, a mulher, quando tem as transições hormonais, intensifica muito, porque aquela gordura do subcutâneo, ela fica mais inflamada. E a baixa ingesta de água aumenta essa retenção líquida, então piora o aspecto de pele, fica com mais aquele aspecto semelhante à celulite, aquele aspecto de casca de laranja. Então, assim, gente, a água parece uma coisa simples, né? E a gente mora numa cidade quente e parece que as pessoas têm muita sede. Mas quando a gente faz o checklist lá da água, a maioria bebe menos do que precisa. Às vezes, uma paciente mesmo tem uma queixa enorme de cefaleia, já tem ido para o neurologista, Desidratação. investigando a migrânia, era desidratação. Ela é professora, passa o dia dando aula, não fica com a garrafinha, fala muito lá, fica em pé, não bebe E água. Fadiga. Isso. Desidratação. Eu já vi, desidratação. Já vi desidratação trazer o paciente rebaixado, desidratação, principalmente os idosos, né? Porque você falou o gancho e eu digo, a gente tem receptores que mostram ao nosso cérebro, né? Que se você tem, que eu já vou falar da posição, né? Que é no pescoço, mas na cabeça. Receptores que vão ficar um pouco mais atrofiados durante o processo de envelhecimento e que não vai lhe avisar quando você está com sede. Então, se você está com sede, o idoso com sede, ele quer beber água, ele está desidratado. E para ele chegar a dizer, geralmente é um pouquinho para o remédio, né? E a gente tenta negociar. Aqueles que têm infecção urinária de repetição, constipação, aí, não, mas eu como mamão, fibra, linhaça, lá, e água? Zero. Aí tá fazendo só empedrar, né? Que realmente é muito difícil. Então, se a gente for falar aqui de estilo de vida, né? Já falamos de alimentação adequada. Mas o que é alimentação adequada não está no Google, tá? Não. Nós médicos damos a orientação, mas quem dá o planejamento é o nutricionista. Isso. Individualizado. Individualizado, né? Então, exatamente. O que é para um, pode Não não é, ser para outro. não é uma receita pronta, né? Falamos de sono, falamos da atividade física, né? Falamos de gerenciar realmente o estresse. Eu fiz um podcast com a Aline o ano passado só sobre conexões, porque ela é muito do vínculo do afeto, como a gente cuida dos nossos relacionamentos, que é importante durante esse processo, principalmente das mulheres 40 mais, na menopausa, né? Porque vai ter muita... é do hormônio. Tá se estressada por causa do hormônio. Não, gente, não é. Vamos rotular essa mulher, né? Então, você que é mulher, que tá assistindo isso e tá se identificando como da live de Lídia, check. Eu vou marcar consultar amanhã, né? Que está se identificando com isso, então procure a orientação de um especialista. Não é a internet que vai ensinar. A gente usa a internet hoje aqui para tentar educar as pessoas, para que as pessoas procurem os meios corretos para se orientarem, né? Isso. E essa coisa das alterações de humor, muitas vezes a mulher está lá sendo tratada como outros diagnósticos, né? Como depressão, como síndrome do pânico, como transtorno de ansiedade. E muitas vezes essa abertura do quadro realmente da transição menopáusica, e aí muitas vezes ela está usando uma sequência de antidepressivos, que às vezes a gente consegue até retirar, ou todos ou parte deles, quando começa a reposição hormonal, quando começa a modificar lá o estilo de vida. E quando a gente soma isso, a gente
consegue com que diminua até as medicações em uso. E é aquilo, nós mulheres temos a nos culpar, né? Eu tô irritada, eu tô estressada, eu acordo de manhã, aí você vai sair na sua rotina de casa, arruma lanche, arruma bolsa, nananã, sempre sai correndo para trabalho, tem que levar roupa de atividade física, tem que levar A a lancheira. lancheira do dia inteiro. Tudo isso já causa um estresse, né? E você o tempo todo, a gente sempre tá atrasada, a gente sempre tá ocupando 2 lugares ao mesmo tempo. Isso nos faz termos o pensamento acelerado. Então, você precisa também ter um momento seu das conexões, um momento de pausar, de meditar. Um ponto que eu sempre trago muito é desenvolver algo da sua espiritualidade. Isso é muito Perfeito. importante, entendeu? Perfeito. A mulher nesse momento, a mulher que chegou aí no 40 mais, ela precisa ter alguma conexão espiritual, ter um momento de meditação, de ler algo positivo para ela, ler a palavra de Deus, independente da religião, mas parar para ter esse momento de se desconectar. Eu digo de ter atenção plena com algo que é muito profundo, com ela mesma, sentir sua respiração, porque a gente é tão acelerada que a gente dorme e acorda trabalhando. Normaliza o pensamento acelerado. O pensamento acelerado. E aí, nisso também vem uma série de sintomas que realmente nesse período se intensificam muito mais. E quando você tem essa sua base espiritual, tudo se torna mais ameno, você consegue encontrar esse equilíbrio. Então, assim, quem não buscou desenvolver, eu sempre oriento, busque algo que conecte você. E aí você chega lá à noite, faz seu momento, outro acorda 5 da manhã antes de todo mundo e faz o seu momento, mas que isso seja uma prática sempre contínua, porque isso faz seu dia começar melhor ou terminar melhor e ajuda no seu sono. Porque normalmente antes de dormir a gente tá olhando o celular, né? Tá olhando o celular, tá olhando rede social, olhando um monte de coisa que às vezes nem lhe faz bem, né? Faz você se sentir mal, se sentir fracassada, se sentir insuficiente. Comparação, né? A vida do Instagram é linda, né? Isso. Olha o corpo de alguém e acha o seu péssimo. E isso lhe faz mal. Porque é o que eu digo, gente, todos nós temos nossas belezas. Nós mulheres temos muito a olhar só para as nossas imperfeições, né? Se a gente tiver com a acne, a gente se olha no espelho e só vê a acne. Você não vê mais você nada. Alguém olha, porque eu digo muito que eu atendo as mulheres e os homens, pergunto para os homens. Por que você veio aqui no consultório? O que é que ele trouxe aqui? O que é que você não gosta de você? Normalmente o homem fala, nada. Minha mulher que mandou eu vir, eu gosto de tudo, não tô com nenhum problema não, doutora. Quando são as mulheres, aí, não, na verdade eu não gosto nada de mim. Meu braço é assim, minha barriga é assim, meu bumbum é assim, minha perna é assim, meu cabelo é assim. Então, assim, nós somos muito exigentes com nós. Então, assim, também comemore seus avanços. Já fui um dia, fiz uma caminhada, um dia consegui seguir meu planejamento. Isso. Comecei ali a dormir melhor. Compare você com você, né? Isso. Comemore os seus ganhos. Não é comparado com o outro, porque o outro tem a vida dele, a dela. E, às vezes, aquilo que está sendo mostrado ali não é a vida real. É uma foto. E essa foto, às vezes, por trás, esconde dores maiores que as suas. Às vezes, a sua vida é muito mais leve, muito mais tranquila, você é muito mais feliz, mas você está comparando com a foto. E aí, a foto, às vezes, esconde muitas dores. E a gente que vai para dentro da vida das pessoas, a gente sabe, a gente aprende muito. Né? Eu digo que os pacientes são aulas pra gente. E diariamente eu agradeço, que eu digo que minhas pacientes me ensinam a olhar a vida de outra forma. Porque quando eu escuto as dores delas, eu vejo, então a minha é menor. Né? Eu preciso ajudar esse outro, a minha dor é menor. E aí você consegue ter um olhar mais positivo para a vida, a comemorar seus ganhos, a você realmente ter esse olhar mais resiliente. Problemas todos nós temos. Quem disser que não está tendo, atire a primeira pedra. Quem não tem um problema de saúde, quem não tem alguma outra dificuldade no seu patrimônio, na sua vida financeira, todos nós temos, mas a gente precisa equilibrar isso e buscar incluir a gente, a nossa saúde como mulher, independente de todos os equilíbrios lá de prato. Porque eu digo, gente, aquele equilíbrio de prato não existe. Ninguém equilibra. Não. Sempre um lá tá lá em cima, o outro tá mais ali embaixo, você vai, corre pro outro, o outro desce. E assim é a vida, e a gente tem que tentar ser feliz, assim, Agora, a gente voltando com esse sentimento de férias, eu estava dizendo assim, eu quero manter para o meu ano esse espírito de férias. Um pouco de leveza, da sensação de acordar sem o despertador, da sensação... E às vezes você tem um pouquinho isso um dia ou outro, já faz tanta diferença, entendeu? De se desconectar. Então, isso vai muito além de um remédio, de um suplemento, de um hormônio. Eu acho que é muito importante. Você falou uma coisa que me deu um insight. Eu tive uma aula no outro final de semana, sobre essas questões da neurociência e tudo, e recompensa que as pessoas querem o tempo inteiro, é o excesso de tela, como se fosse uma liberação de dopamina, tal. E
essas pequenas recompensas que a gente pode ser no dia a dia. Você tem pequenas metas todo dia. Pronto, se a minha meta essa semana é fazer 3 vezes a minha atividade física. Tá? Eu fui a primeira, consegui a quarta, check. É uma recompensa que meu cérebro já me deu para aquilo que eu já ganhei, né? E puxando o gancho para a história da espiritualidade, que eu digo que é um pilar do envelhecimento, nem todo mundo fala, mas eu falo muito que é o pilar do envelhecimento saudável. E você que diz assim, mas eu nunca fui estimulado, eu nunca fui do catecismo, eu nunca fui para a igreja, eu nunca fui de escola de domingo, enfim. Mas se você deseja hoje, independente da religião, conhecer, né, o seu lado espiritual, se é cristão, se crê em Deus, se é um momento com a natureza, o que for, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha tido perdas quando resolveu investir nesse lado. Porque quando você investe no lado espiritual, ele vai lhe dar uma resiliência que nesse processo do envelhecer precisa estar bem aflorada. Por quê? Porque as pessoas falam muito, eu não quero envelhecer porque associa envelhecimento só perda. Aí a pessoa fica com menos colágeno, a parte estética fica diferente, perde pessoas, perde amigos, se aposenta, perde o trabalho, o que seja. Então, ajuda muito nesse processo. Né? E eu digo de novo, a gente não consegue conversar tudo, né? A gente vai sempre pensar que vai ter uma parte 2, porque nós estamos aqui quase 1 hora conversando sobre menopausa, mulheres 40 a mais, envelhecimento, isso sempre dá muita... E a gente tem que achar esse envelhecer maravilhoso, porque se a gente tá chegando aqui, é porque a gente viveu. Exato. Quem não tá contando essa história é porque não viveu, né? E a gente tem que entender que esse momento da mulher, né, na transição menopáusica, na menopausa e pós-menopausa, é um fim da idade reprodutiva que se torna, às vezes, um luto com tantos outros que a mulher também está passando. Porque é a mulher na aposentadoria, é a mulher com a síndrome do ninho vazio, os filhos saindo de casa, é a mulher, às vezes, enfrentando um divórcio, mudando para um novo relacionamento. Então, quando ela vai pontuando tudo isso da vida dela, é muito difícil que esse boom hormonal não impacte tanto, entendeu? Então, essa mulher, ela precisa muito desse ouvir, desse acolhimento. Realmente, ela precisa se resgatar e se amar novamente do jeito que ela e do jeito que ela está agora. E aí você fala essa coisa da vida espiritual, Ângela, porque na hora que você tem essa espiritualidade, os seus valores mudam. Então, esse colágeno que diminuiu, ele não vai impactar tanto, entendeu? Vai diminuir, vai. A gente pode fazer algumas coisas, lançar mão de estratégias para melhorar? Pode. Mas você não vai ter o mesmo colágeno de 30. Não vai, isso vai ser atenuado. Só que na hora que você vê que algo que está em você também é fruto de uma vida vivida e bem vivida, você às vezes vai amar essa falta de colágeno, porque você vai amar você do jeito que você é, né? Perfeito. Na nutrição a gente fala muito de equilíbrio, né? Na nutrição funcional a gente trabalha muito com esses 3 pilares, que é corpo, as partes fisiológicas, mente, né? A ansiedade, esses problemas, e espírito. Então a gente também trabalha esse pilar, para que a gente tenha um contexto equilibrado. Então, a gente não pode só pensar em um ou só pensar em outro. A gente precisa pensar em tudo. Ainda é difícil para as pessoas aceitarem, né? Quando a gente fala, e como é que está a sua vida espiritual? E como você se relaciona com isso? Às vezes as pessoas ignoram até, né? Dizem, mas isso é besteira. Não, não é besteira, né? A gente precisa pensar que tudo faz parte. Enquanto a gente não entender isso e trabalhar o básico de cada um deles, a gente não vai desenvolver essa leveza, né, que a vida pode trazer. Então, eu digo sempre ao paciente, a gente precisa do básico bem feito. Então, vamos construir um básico e aqueles momentos de alta ou de baixa vão acontecer e não vão lhe derrubar, porque você vai passar com um básico bem feito, né? Então, a gente precisa pensar também nisso, pensar no equilíbrio, né, no equilíbrio tanto nas questões fisiológicas, de alimentação, de atividade física, mas precisamos pensar no equilíbrio também do nosso aspecto mental, como está a sua ansiedade, suas questões de relacionamento, se isso está lhe afetando, e a parte espiritual também, né? Investir nessa área, trabalhar a espiritualidade, independente da religião, mas trabalhar ela para que você possa ter esse equilíbrio e levar a vida com leveza, né? Até onde Deus nos permitir, né? Perfeito, meninas. Maravilhoso, né? Só trago maravilhosas pra cá. Porque você é, né?
Mas- energias se Não, chamam. as energias, chamam, é a ambiência. É a história que eu vou falar de novo em Priscila, viu? Que eu encontrei com Priscila, que Sim. conhece você, Ju. E Ave foi só elogios, né? Eu disse, minha filha, o ambiente, as pessoas com as boas energias, Se elas se conectam. encontram, se conectam. Então, meninas, agradecendo pela participação de vocês, eu queria que vocês passassem para as pessoas como é que elas vão se conectar com vocês. Quais são as redes sociais, os contatos, onde elas podem encontrar vocês. Começamos lá, então. Então, pessoal, hoje a gente tá com o Instagram, né? No @Nutri Tati Cortez, com TATHY e Cortez com Z. Né? Eu trago conteúdos bem relevantes relacionados à alimentação, dia a dia, para ajudar vocês no cuidado, né? Com a saúde, com o corpo. Então, podem lá me seguir e lá também você consegue falar comigo. O meu Instagram é Larissa Pimentel _endócrino. E aí a gente gera aí essa rede de comunicação e agradecer demais, viu, Ângela? Eu digo muito a frase para minhas pacientes que é: seja a luz na sua própria vida. É verdade. Então eu digo muito isso. Ilumine a sua própria vida, se ame, seja boa com você. E você sabe que você é uma mulher dessa de luz, né? Que ilumina nossas vidas também. E a gente está super grata e feliz de estar aqui partilhando. A gente conversaria mais aqui umas 2, 3 horas. Com certeza, Mas aí, com certeza, a gente vai marcar outros Vamos. momentos. Então, quem está assistindo aqui, não esqueça, manda um direct para as meninas, para dizer, oi, gostei, eu tô com essa dúvida, como faço para encontrar? Eu quero marcar uma consulta. Então, manda um direct para as meninas. Pode mandar também para mim, caso vocês sintam vontade de outras pautas que a gente possa trazer para cá, tá certo? Agradeço a vocês por mais um episódio. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas como você, que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável. Até o próximo Café com a Geriatra.